Oi, gente. Boa noite. Bom, tem algumas pessoas que eu conheço aqui e vamos ver se a gente nos conhecer aqui ao longo da conversa aqui, tá? Gente, eu gostaria que fosse aqui não uma palestra propriamente dita, mas que aqui fosse um bate-papo, que a gente trocasse ideias, que a gente conversasse, não que eu ficasse simplesmente falando para vocês, tá? Gostaria que, se alguma de vocês tiver qualquer dúvida, por menor que seja, por mais banal que possa parecer a pergunta no momento, faça uma pergunta, por favor, tá? Às vezes algumas perguntas interessantes, algum prolongamento interessante da nossa conversa pode surgir de alguma dúvida de vocês, tá certo? Então, por favor, se tiver alguma dúvida, não tenham receio de perguntar para mim. E o que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, é diferente de quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta. E para que a gente goste de alguma coisa, a gente precisa conhecer isso. Perfeito? Então, eu gostaria que vocês tivessem aqui comigo essa conversa, que isso aqui fosse uma maneira que a gente vai ter de mostrar para vocês como é o aleitamento materno e por que dessa vontade que nós temos que vocês amamentem a criança de vocês. Tá certo? Ok? Então... eu estou pensando que a vida está em suas mãos, né? A vida está em nossas mãos. Nós somos, de uma certa forma, responsáveis pela nossa vida e pelas atitudes que a gente toma ao longo da vida da gente. Perfeito? Concorda? Então, eu gostaria de falar com vocês que aleitamento materno, eu não quero, de forma alguma, dizer para vocês aqui, você tem que amamentar. Não é isso. Eu não quero obrigar que vocês amamentem. Eu quero sugerir a vocês que vocês amamentem por vários motivos. Mas nunca dizer, vocês têm que amamentar. Perfeito? Então é uma conversa de mostrar qual é a razão que eu acho importante que vocês amamentassem. Só que eu gostaria que você soubesse que aleitamento materno não é uma opção. Perfeito? Hoje está um dia mais frio, então não é uma opção da gente vir de manga curta. É uma necessidade que a gente tem que vir em manga comprida. Mas eu podia vir de branco, eu podia vir com uma outra roupa, com uma outra cor qualquer, tá certo? Quando eles pintaram esse salão aqui, eles poderiam ter pintado isso de rosa, poderiam ter pintado isso aqui de uma outra cor qualquer. Perfeito? Então é uma opção, a gente tem opções na vida. Aleitamento materno, que eu gostaria que vocês pensassem que aleitamento materno não é uma opção. Perfeito? Aleitamento materno é uma necessidade. Aleitamento materno é uma necessidade. Perfeito? Então, nessa necessidade, a gente tem, quando a gente pensa na necessidade, tem que pensar na necessidade da criança propriamente dita, tá? O que eu gostaria que vocês soubessem, como eu falei aqui, que o aleitamento materno nunca deve ser obrigado, mas ele deve ser melhor ensinado. O que eu quero dizer com isso? Quando a criança, alguém tem criança aqui já de 1, 2 anos, alguém já teve uma criança de vocês? Todo mundo tem? Quem já tem uma criança de 2 anos sabe que falar é uma coisa natural, concorda? Mas quando a criança está com 1 ano de idade, a gente tem que ensinar a criança a falar, perfeito? Andar é natural, mas tem que ensinar a criança a andar. Então, quando a criança está começando a andar, ela vai toda, né, sem força na perna, com uma certa dificuldade, um certo medo, mas se a gente está ali do lado, dá apoio, dá conforto, dá segurança, essa criança anda mais rápido, perfeito? No início, a criança começa a falar palavras meio doidas, meio diferentes, depois ela começa a falar as palavrinhas, só que no início, às vezes, ela fala errado. Por exemplo, meu filho, quando nenenzinho, ele não falava escada, ele falava cicada. Ele não falava escola, ele falava cicola. Então, na hora que ele falava cicola, eu falava escola. Aquilo foi marcando a cabeça dele. Ele falava cicada, eu falava escada.
Aí aquilo foi marcando a cabeça dele e aprendeu a falar. Mas ele foi ensinado a falar. Perfeito? Aleitamento materno é a mesma coisa, gente. É uma coisa natural, mas precisa ser ensinado para vocês. E o que nós estamos aqui hoje fazendo é ensinar vocês a amamentar. Primeiro é ensinar a ter vamos dizer, essa necessidade de pensar nisso. E a segundo, de ensinar como amamentar para vocês. Perfeito? O que eu gostaria também de conversar com vocês é que o primeiro ano de vida dura para sempre. Tudo na vida da gente tem uma base, tudo na vida da gente tem um alicerce. Para vocês construírem uma casa, a gente precisa construir primeiro um alicerce. Se você faz um bom alicerce da sua casa vai ter uma vida mais longa e vai ter intercorrência, não vai precisar consertar muita coisa na sua casa. Mas se você tem um alicerce que não é muito bem estruturado, muito bem feito, você vai ter problemas ao longo da sua vida naquela casa. A vida nossa, a vida da saúde, a vida da inteligência, a vida do afeto também é assim, precisa de um alicerce. E o primeiro ano de vida é o alicerce da nossa vida. O primeiro ano de vida dura para sempre. Perfeito? Então, o que eu gostaria que você soubesse é que um pediatra, ele quando vai atender, pelo menos um pediatra adequado, quando ele vai atender a criança de vocês, ele tem que pensar na criança de hoje, o adolescente de hoje à noite, o adulto de amanhã e o velho de depois de amanhã. Então, por exemplo, quando é interessante que o pediatra seja um cara, mas a criança está com uma amigdalite, com uma dor de garganta, você precisa dar antibiótico. Mas às vezes você não deve ficar dando antibiótico sem necessidade, porque você pode interferir no futuro dessa criança, porque você está zerando as bactérias dentro do intestino de uma forma desnecessária, se você fica usando antibiótico desnecessário. Perfeito? Então o pediatra tem que pensar na criança ali agora, mas ela tem que pensar no futuro. Agora vamos falar de uma outra forma diferente. Todos nós aqui, de vez em quando, vocês pegam essas revistas que a gente chama revistas de mulher, né? Eu vi a Cláudia, Marie Claire, me ajudem, outras revistas que tem. E a gente vê, de vez em quando eu pego uma revista dessa, minha mulher, que ela compra, eu vou ler, lá está escrito: olha, cuidado com o que você come, porque isso pode dar estria, cuidado com o que você come, porque isso pode dar celulite, cuidado com o que você come, porque o seu cabelo vai ficar quebradiço, cuidado com a sua pele, não é assim? Cuidado com os radicais livres, não é assim? Gente, se vocês que são formadas, isso vai interferir, pode interferir na vida de vocês, imagine num recém-nascido, um nenenzinho que acabou de nascer, que está com o intestino virgem. E se você não der uma alimentação adequada para essa criança, o que poderia acontecer com ela? Concorda comigo? Pensaram dessa forma? Então a gente tem que ser muito, não é radical, mas a gente tem que ter um pensamento muito sério em relação a isso, perfeito? A gente tem que ter uma força de vontade, uma necessidade desse aleitamento materno, desse cuidado com o neném, muito maior do que a gente está pensando. Concorda? Gente, por favor, lembra que eu falei no início? Isso aqui é uma conversa. Se alguém não estiver concordando comigo, por favor, me interrompam, tá? Se tiver uma outra opinião, uma outra maneira de pensar, por favor, tá certo? Então, a gente tem que pensar nessa forma aqui na criança. Como que vai ser essa criança ao longo da vida dela, o que a gente pode fazer melhor por ela. Gostaria que você soubesse um pouquinho de histórico sobre aleitamento materno. Vou falar alguma coisinha, por exemplo. Então, gente, da onde que vem essa história de leite materno fraco? É uma coisa que todo mundo, toda mulher na hora que engravida chega assim, será que meu leite vai ser legal? Será que eu vou ter leite perfeito? Tá certo? E se Deus quiser, eu vou amamentar. Não é assim que a maioria das mulheres fala? Pois ele andou telefonando para mim outro dia, bateu um papo comigo e falou comigo: olha, a hora que uma mulher falar assim com você, você fala que eu quero. Porque não foi à toa que eu botei 2 peitos nela, né? Deve ter um motivo maior para eu ter feito isso, entendeu? Que bom que a gente viu, porque aqui nós estamos conversando, vamos trocar ideia, vamos brincar um pouquinho, brincar sério, tá certo? Então, da onde que vem essa história de leite materno fraco? Vocês precisam entender, gente, desde que o mundo é mundo, a mulher amamenta o seu filho. Só que depois que começou a criar sociedade, não só sociedade de relacionamento, mas sociedade de castas, né, alta,
a classe alta, média, baixa, as mulheres de um nível melhor não amamentavam, porque não era muito chique ficar botando o peito na frente dos outros, era uma coisa meio... não era tão legal. Então eles começaram a criar as amas de leite, perfeito? Isso lá já vem, se você for ler no histórico, já vem lá de trás. Só que a coisa começou a mudar, começou a ficar um pouco diferente. Então vamos falar no Brasil. Quando o português veio para o Brasil em 1808, quer dizer, eles vieram em 1500, mas quando a classe do reino veio em 1808, fugido do Napoleão lá na Europa, eles vieram em massa, todos fugidos, então eles não trouxeram as amas de leite. Quando eles chegaram aqui no Brasil, os nenéns que nasciam, como é que eles faziam? Não trouxeram amas de leite. Ou era a mãe que amamentava, eles tinham que criar uma outra ama de leite. Então eles começaram a querer exigir da Índia amamentar. No início eles fizeram isso, mas o índio tem uma cultura um pouco diferente. E elas não amamentavam direito. Elas tinham uma dificuldade muito maior com a Índia do que de outra forma. Aí, como a Índia não queria, o que eles pegaram? Os negros, as escravas. Ou amamentam ou morrem. Aí as negras começaram a amamentar. Mas que coisa interessante, quando eles começaram a ver, os nenéns gostavam mais da mãe que amamentava do que a mãe biológica. A criança tinha mais afeto com a mãe que a criança tinha amamentado do que a mãe que tinha parido. Perfeito? Então eles começaram a falar, opa, tem alguma coisa. As pessoas que pensam um pouquinho mais. Tem gente que deixa o mundo passar, tem gente que pensa sobre aquilo. Quando chegou em 1900 e alguma coisa, os médicos começaram a estudar o aleitamento materno de forma biológica, de forma científica, de ver a estrutura do leite materno. Sabe o que a gente descobriu? O leite materno é maravilhoso, estupendo, para não dizer outras coisas, perfeito? Aí eles começaram a virar para a mulher e falar assim, olha, você tem que amamentar. Você tem que amamentar. O seu leite é bom, você tem que amamentar. Aí a mulher, eles tentavam fazer que a mulher amamentasse, ela tinha uma dificuldade, não amamentava, não conseguia amamentar. Aí, ao invés do médico descobrir qual era o erro que ele estava cometendo, ao apenas afirmar que ela tem que amamentar, eles começaram a falar assim, quando o médico começa a ver que tem um erro, em vez dele ver que o erro é dele, o que o médico começou a fazer? Passou o erro para ela. O seu leite é fraco. Eu queria que o senhor amamentasse, mas o seu leite é fraco. Tá legal? Que isso? Você não consegue amamentar, porque o seu leite não dá legal. Estou pegando ele aqui, porque mulher vai falar, entendeu? Estou brincando aqui. Entendeu? Então começou, os médicos diz a classe médica, tá? Não o médico indivíduo, a classe médica, começou a colocar que existiam algumas mulheres que não conseguiam porque o leite era fraco. Mentira! Eram os médicos que não conseguiam passar o tipo de... como que a mulher ia fazer a amamentação, o que ela tinha que fazer, qual a dificuldade que você teve. Qual a dificuldade que você teve, qual a dificuldade, o que aconteceu com ela, o que aconteceu, entendeu? Tá? Então o que eu estou querendo fazer com vocês aqui é exatamente tirar o erro que a gente sempre fez. E uma coisa interessante, gente, que uma coisa mais importante, o maior ensinamento qual que é? O exemplo. Então, houve uma geração em que as mulheres não amamentavam. As mulheres davam mamadeira. Então, como que uma criança via a vida inteira aquela mãe dando mamadeira, no subconsciente dela foi feito o quê? Qual é o leite que eu vou dar para o meu filho? Mamadeira. Perfeito? Foi uma geração inteira que se perdeu. Então, a culpa não é das mulheres que foram as nossas mães, não. A culpa foram dos médicos que cuidaram delas. Vamos tirar essa culpa das mulheres mais, eu não gosto dessa palavra, mais velhas, antigas. Perfeito? Então aqui nós estamos tentando mudar um erro nosso. E o que eu queria falar com vocês é isso aqui, ó. Leite materno fraco. Não existe leite do peito fraco. Não existe leite do peito que nos sustenta. Só queria que você soubesse, a fé remove montanhas. Concordam? Não é isso que a gente lê? A autoconfiança produz o leite. O que eu queria passar para vocês, gente, é autoconfiança. Que vocês saibam da capacidade do aleitamento materno. Que vocês sintam a capacidade que vocês têm de amamentar. Não é se Deus quiser, Ele quer. Ele quer. Agora a gente que tem que querer. A gente que tem que se valorizar.
A gente tem que saber o porquê que a gente tem que querer. E é aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá legal? Ninguém está fazendo nenhuma pergunta, né? Por que amamentar? Todas conseguem? Todas. E por que amamentar? Se alguém quiser água, tá, gente? Por que amamentar? Porque o que vocês precisam entender, gente, que na hora que o neném está mamando em vocês, ele não está mamando só o leite. Ele não está mamando só aquele líquido branco. Ele está mamando aquele líquido branco que é maravilhoso, estupendo, tá? Mas ele está mamando o cheiro de vocês, ele está mamando o olhar de vocês, ele está mamando o calor humano de vocês, o toque de vocês. E a criança nos primeiros dias de vida, ela não quer, por favor, não estou falando que as outras pessoas são qualquer uma, mas a criança quer a pessoa. A pessoa é a mãe. Os pais aqui não me perdoem, tá? Não estou desvalorizando os pais não, porque eu sou pai. Eu sei do meu valor, eu sei do nosso valor. Mas nos primeiros momentos, a mãe, né? Quem está fazendo a mãe são elas. Quem está fazendo a criança são elas. Então, no início, a mãe tem uma posição acima. Depois a gente equilibra isso, tá? Depois fica tudo certo, hein? Ó, deixa inteira, galera. Já cutucou ela aqui, ó. Depois a gente equilibra isso, tá? Então, todas conseguem? Todas conseguem. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Que eu queria que você soubesse isso aqui. Tranquilidade, segurança ao amamentar, o olhar do bebê, sentir seu calor, ajuda no reflexo da expulsão do leite. Então, na hora que o neném está passando a boquinha no peito da mãe, ela libera impulsos nervosos que vão lá na hipófise e faz a produção do leite materno. A ansiedade, tensão, dor, dúvidas, estresse, influencia insegurança inibe o reflexo da expulsão do leite. Tá? Então, quando o neném passa a boquinha no seio da mãe, libera uma substância na hipófise, que são duas substâncias. Uma chama prolactina, outra chama ocitocina. Prolactina que faz o leite, que produz o leite. E ocitocina é o que contrai o peito para que o leite saia na boca da criança. Isso nós já pegamos, não foi 10, 20, não, zilhões de mulheres. Pega uma, mede, todas têm. Todas. Na hora que o neném está mamando, aumenta isso. Isso é uma coisa fisiológica. Não é um privilégio de alguém, um defeito. Todas têm, todas produzem isso. Eu não sei se você sabe, ocitocina, você já ouviu falar da ocitocina, esse hormônio? Já leu alguma coisa? Esse hormônio, atualmente, ele está chamando o hormônio do amor. O homem produz também, tá? Ok? Mas o maior pico de ocitocina que a mulher produz é na hora que ela está amamentando. Esse hormônio contrai e nós estamos descobrindo que esse hormônio tranquiliza, acalma. A criança já sabe que a mãe nos primeiros dias vai ficar um pouquinho insegura, vai ficar um pouquinho instável. Então esse hormônio já tranquiliza. Olha como a natureza é sábia. Ela já previne essas situações que possam estar acontecendo. Sai esse hormônio no leite? Quando o hormônio sai no leite? Quando ela, ou não? Não. Esse hormônio está no sangue da mãe. Não chega a passar. Não chega a passar para a criança, não. Tá? Esse hormônio atua no organismo da mãe e não no organismo, não passa para a criança propriamente dito. Tá? Esse amor é dela. Entendeu? Obrigado pela pergunta, tá? Primeiro a fazer a pergunta. Obrigado. E quando o seio é pequeno, o seio é grande, médio, tem diferença? Pergunta. Tá vendo? Ótima pergunta. Não tem nada a ver. O que faz a diferença não é o tamanho do seio. O que é a glândula mamária. A glândula mamária dela é o mesmo tamanho dela. Lógico, não é o mesmo tamanho, mas é praticamente o mesmo tamanho. Uma mulher com um seio desse tamanho tem o mesmo tamanho da glândula mamária de um seio pipi. Mesmo tamanho. Tá certo? Ok? Mesma coisa. Não faz diferença praticamente nenhuma. Agora, o que faz a diferença do tamanho do seio é a gordura, é o tecido gorduroso e não o tecido mamário. Perfeito? E o tipo de bico faz diferença na hora de apoio? Faz, mas não faz. O bico, quanto mais protuso, quanto mais coisa, melhor. Mas o que eu queria que você soubesse, boa pergunta, obrigado, depois você vai falar.
É que a mulher na frente, né? O que é importante, você sabe, que o neném não suga o bico, ele pega a areola. A areola é essa parte escura, tá? O neném, quando bem posicionado, quando bem estruturado, quando o seio bem colocado, quando o seio esvaziado um pouquinho, ele pega a areola, ele não suga o bico. E uma coisa interessante, olha que pergunta interessante, por isso que eu quero, perguntem, gente, tá? Vamos supor, a mulher tem um bico desse tamanho, tá? O bico do seio dela, desse tamanho. Quando o neném põe esse bico dentro da boca, você já vê com ultrassom. E não foi uma, duas, não, várias. Você põe no ultrassom, sabe que tamanho que fica o bico dentro da boca da criança? Isso. O que é isso? Pois é. Fica 3 vezes maior. Não me pergunte como é que eles fazem isso, tá? Ok? Perfeito? O neném tem um movimento, tem uma postura, ele tem um posicionamento, eu vou mostrar alguma coisa disso para vocês ao longo da conversa, que ele faz um aumento disso. Então, se você esvazia, por exemplo, o neném tem 3 horas que o neném não mama, 2 horas que o neném não mama. Ao invés, nos primeiros dias, quando a mãe começa a ficar com aquele peito cheio, produzindo muito no início, e o neném, no início, não mama tudo, porque o neném ainda está começando a vida dele, então a mãe fica aquele seio grandão, isso, a mãe tem que esvaziar um pouco o peito, para que a areola fique murcha. A hora que ela encostar o dedo na areola, na parte de baixo, na parte de cima, um dedo encoste no outro, sensibiliza o outro, ela sinta um dedo no outro. Porque se ela fizer isso e não conseguir, está muito cheio. O criança não consegue pegar. Vou mostrar para vocês que o neném não faz isso, ó. Não, ele faz isso. Ele é bocanha, ele pega toda a parte escura. Se essa parte escura está muito cheia, vamos lá. Aqui é o bico, aqui é o peito. Então se o peito é assim, se o peito está mais vazio um pouquinho, fica assim. Se está muito cheio, o neném não consegue pegar. Se você esvazia, desperdiça o início, pode jogar fora, não tem problema. Ela consegue abocanhar e não machuca o seio de vocês. Algumas mães falam assim comigo, às vezes quando machuca o peito, que acontece bastante, infelizmente, muitas vezes, fala assim, nossa, doutor, me machucou muito. Ele não foi o neném que fez isso. A gente que não preparou o peito direitinho para ele abocanhar direitinho. Ele não tem culpa, tá? Entendeu? Você ia fazer uma pergunta? A mulher... Respondi? Respondi? Responde. Fala. A mulher optando pela cesariana ao invés do parto normal, isso pode interferir na chegada do leite, por exemplo? Interfere, mas é normal. Então, uma mulher que entra em trabalho de parto e faz a cesariana, normalmente não interfere muito. Mas aquela, hoje em dia existe aquela cesariana programada, né? A mulher não entra em trabalho de parto e nada. Lógico, isso interfere. Só que eu vou mostrar para vocês que isso não tem problema. O leite pode demorar vários dias para descer, não tem problema, tá? Eu vou mostrar isso ao longo da conversa aqui, não tem problema, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. 10, se você quiser, faz. Olha, no caso do primeiro filho, eu acho que para ela amamentar melhor, ela deve ficar sozinha, ela e o neném. Sem muita opinião de terceiros. Também. Se tranquilidade. forem boas opiniões, tudo bem. Mas opiniões é que eu... Porque hoje em dia, eu tive, era um jeito, hoje em dia já está tudo bem na mulher. Completamente diferente. Então, às vezes a gente dá uma opinião que não é certa. Então, eu acho melhor... As opiniões, quando, às vezes, boas são interessantes, mas ruins são péssimas, né? Agora, isso que você falou, gente, o brasileiro tem mania de visitar as pessoas no primeiro mês, quando nem nasce. Não deveria fazer isso, tá? A primeira visita devia ser no segundo mês, não no primeiro mês. O primeiro mês é aquele momento que a mulher está se adaptando, sabe? Às vezes, quando é uma pessoa muito íntima, tudo bem, entra, fica à vontade, vai lá. Agora, pessoas que você ficar fazendo sala, para isso que existe o papai também. Tá? Para isso que existe a vovó também. Que a vovó faz o meio de campo. Olha, ela está amamentando. Se a pessoa é amiga, ela compreende. Se ela não compreendeu, ela não devia nem estar ali, porque ela não é amiga Tem mesmo, tá? também, que tem um descanso, né? Lógico. Isso que chama resguardo, tá? Resguardo não é não fazer aquilo, tá? Resguardo, sério. Resguardo é a mulher deixar de fazer o dia a dia dela. A hora que o neném dormir, ela vai dormir um pouquinho também. Ela ter, vamos dizer assim, a possibilidade de descansar, seja a hora que for. Não é demérito, não é preguiça dela, tá? Então, o importante descanso, eu vou falar sobre isso, tá?
Infelizmente, gente, a palestra não é curtinha não, tá? Tem gente que não gosta, mas eu acho que a palestra eu fico, hein? Posição para amamentar tem que ter alguma, não é? Você acha mais Tem posição, eu vou mostrar para vocês, tá? O Dr. Ramos, quando começa a falar, não para de falar, né, gente? Bom, vamos lá. O que faz aumentar o leite materno? Primeiro, alimentação e água. Eu devia ter perguntado para ela, para a vovó, para ter mais uma outra aqui, não tem? Ou não, sei lá, eu gosto nem de ficar lavando, você não é, né? Não, aqui eu já tá. Se eu perguntar para a vovó, se eu tivesse perguntado o que faz o leite aumentar, 90% das vovós iam falar a comida. Ela ajuda, óbvio. Gente, mas eu já trabalhei com mulheres semi-desnutridas ou desnutridas de primeiro grau, o leite delas era tão bom quanto uma mulher nutrida. Agora, mulher desnutrida de terceiro grau, segundo, terceiro grau já não é legal. Mas hoje em dia a gente raramente tem isso, tá? Eu já trabalhei com muitos lugares e o leite não é legal. Então, mas a alimentação e água é essencial, é importantésimo. E o tomar água quando está amamentando? O que tem? Pode tomar normal? O tempo todo. Olha que pergunta interessante. Porque tem gente que fala que tomar água não está amamentando, seca o leite. Pelo amor de Deus. Tá? Tem gente que fala se o guri golfar ou a guria golfar no peito, seca o leite. Pelo amor de Deus, entendeu? Parar com essas fissuras que o povo antigo tem. Por exemplo, não pode cortar a unha antes de batizar. Já ouviram falar disso? Aí a mãe chega lá, tá aquela criancinha, coitada, toda arranhadinha aqui, que eu falo, se você cortar a unha não foi batizado. Eu falei, daí? Ah, se não batizar vai morrer. Eu pergunto, japonês batiza? Não. Por que eles não morrem? Tá? Eu respeito a fé. Eu só não aceito quando ela nos leva para o lugar errado. Perfeito? Cada um tem sua fé e respeito é bom. E a gente tem que entender. Agora, se está fazendo essa fé, está levando para o lugar errado, vamos mudar essa história, perfeito? Então, sucção. Como eu falei, quanto mais o neném passar a boquinha no seio de vocês, mais ele libera uma substância que são hormônios que vão a nível do cérebro de vocês e fazem vocês produzirem leite. Quanto mais o neném passar a boquinha, mais leite você produz. Quanto menos ele passar a boquinha, menos leite ele produz. O corpo de vocês é inteligentésimo, o cérebro de vocês é inteligentésimo. Ele faz a coisa de acordo com a demanda. Se o neném está mamando muito, produz muito, mamando pouco, produz pouco. Então uma mulher que tem gêmeos, uma mulher que tem um filho, produz X. Se ela tem gêmeos, ela produz 2X. Se ela tem trigêmeos, 3X. Então tem alguém grávido aqui de gêmeos? Eu tenho, não vou saber dizer, mas já tinha umas, lá no lugar que eu trabalho, entre outros lugares, umas 10 duplas de gêmeos. Sabe quantos amamentaram? Até o 6º mês exclusivo e depois, mais tarde, até um ano? Todas. Tranquilo. Desde que você eu vi uma história, eu consiga... ia perguntar isso, se tinha alguma coisa de, tem que dar, porque já me falaram, você vai ter que dar o leite. Filho, veja bem, por quê? Como é que fazia antes? Por que você tem 2 peitos? É porque o índice de gêmeos não é tão baixo. Se o índice de trigêmeos fosse muito alto, como é de gêmeos, a gente teria 3 peitos. Você sabia que nós temos mais de 2 peitos dentro do útero da gente? Nós temos esses 2, nós também, tá? Esses 2, temos 2 aqui e 2 aqui. Esses 4, tá? Eles somem, desaparecem. Tem pessoas que ficam com resquícios. Perfeito? Sabe quem tem um terceiro? Eu. Tá? Eu tenho aqui com cabelinho, com o papai ficou petitinho. Não cresceu. Então, é uma coisa interessante. Isso aí chama-se genética, mutação. Se por acaso tivesse muito trigêmeo, talvez aparecesse um terceiro peito por aí, tá certo? Brincando sério, tá? Confie em você. Uma mulher que tem capacidade de produzir 2, por que não